Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Bruno da Academia de Ciências Exatas e hoje vamos resolver mais uma questão da FUVEST 2026. Se você gostar dessa aula, curta, compartilhe e principalmente marque sua aula conosco. Nesse exercício, ele deseja que a gente compare as densidades de um buraco negro que teria a mesma massa do Sol, mas seria um buraco negro com o nosso Sol original. Ou seja, a ideia aqui é a seguinte: se o nosso Sol, por qualquer motivo, encolhesse até ele poder virar um buraco negro, e ele fornece aqui para a gente o raio que ele teria que ter para isso acontecer, quantas vezes mais ou menos denso ele se tornaria em relação ao Sol original, certo? Então, para isso, a gente precisa descobrir aqui qual que seria, né, tamanho do Sol como um buraco negro. Para isso, a gente precisa usar essa ideia do raio de Schwarzschild, tá? É um nome em alemão, não sei falar alemão, mas a pronúncia é mais ou menos por aí. Pois bem, então vamos entender aqui o que a gente precisa fazer. Ele quer que a gente faça a razão entre as densidades de um buraco negro que teria a mesma massa do Sol pela densidade original do Sol. Bem, para a gente fazer isso, a gente precisa se lembrar, antes de tudo, que densidade é massa sobre volume. Então, ele quer a densidade do buraco negro, massa do buraco negro, volume do buraco negro. A densidade do Sol, massa do Sol sobre volume do Sol. Beleza, então a razão das densidades, olha só, pessoal, a gente tem uma fração com duas frações, né? Uma divisão com duas divisões. Como que a gente faz isso aqui? A gente mantém a primeira na ordem que ela aparece. Então, MB sobre VB, a massa do buraco negro sobre o volume do buraco negro, e multiplica pela que está embaixo o inverso. Então, a gente põe o que está no denominador no numerador e o que está no numerador no denominador. A gente inverte essa fração para multiplicar. Uma coisa interessante desse exercício é que ele fala que esse buraco negro ele tem a mesma massa do Sol. É como se fosse o próprio Sol encolhido até um buraco negro. Então, as massas desse buraco negro e do Sol, elas são iguais, elas se cancelam. E desse modo, a razão das densidades é simplesmente a razão aqui do volume do Sol sobre o volume do buraco negro. Aqui a gente precisa fazer uma pausa muito rápida e simplesmente lembrar que o volume de uma esfera, tá? E ele fala que é para considerar que o Sol e o buraco negro são esféricos, tá bom? Nada mais é do que 4/3 de π raio da esfera ao cubo. Então a gente vai usar isso aqui duas vezes, uma em cima e uma embaixo. Então, a densidade do buraco negro sobre a densidade do Sol é volume do Sol. Volume do Sol é 4/3 de π raio do Sol ao cubo. E embaixo é a mesma coisa, só que agora é 4/3 de π raio do buraco negro. E o raio do buraco negro vai ter que ser o raio de Schwarzschild, tá? Então eu vou chamar de RSC ao cubo, beleza? Π quadrado é 4/3 de πr ao cubo. Esse 4/3 de π é um fator comum que aparece em cima e embaixo. Então a gente pode cortar. E aí a gente tem o quê? Raio do Sol ao cubo sobre raio de Schwarzschild ao cubo, tá? Vamos lembrar aqui uma pequena propriedade, que se eu tenho, por exemplo, A elevado a N sobre B elevado a N, isso nada mais é do que A sobre B
elevado a n. Então, se tem o mesmo expoente aqui, eu posso pôr o expoente para fora e resolver a fração primeiro. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Então, sobrou aqui a razão do raio do Sol sobre o raio de Schwarzschild ao cubo. O raio do Sol ele deu para a gente aqui, ó, 10 a nona, tá prontinho. Então, a densidade do buraco negro sobre a densidade do Sol é 10 a nona sobre esse RSC que a gente precisa achar. Então, agora a gente já percebeu tudo o que precisa ser feito. Se eu descobrir qual é o raio de Schwarzschild do Sol, a gente consegue resolver aqui a razão das densidades, que é o que ele quer. Só uma coisa muito importante, agora que a gente vai começar a fazer umas continhas, o que ele quer é apenas uma ordem de grandeza, tá? Então, muitas vezes a gente vai fazer algumas aproximações aqui nas nossas contas, porque ele não quer o resultado exato, ele só quer a ordem de grandeza, tá bom? Então, vamos descobrir qual é o raio de Schwarzschild do Sol. E ele fala para a gente aqui, ó, 2 Gzão é mão sobre a velocidade da luz ao quadrado. 2 Gzão é mão sobre a velocidade da luz ao quadrado. Bem, 2 está aqui. Gzão, ele falou aqui, ó, para usar aproximadamente aí 10 a menos 10 já. Em seguida, massa é a própria massa do Sol. A massa não mudou, é um buraco negro de massa igual ao Sol. Então tá aqui, ó, 2 10 a 30. E por fim, eu tenho que dividir por esse C é a velocidade da luz, ao quadrado. Então, 3 vezes 10 à oitava ao quadrado. Pois bem, 2 vezes 2 dá 4. E aqui a gente tem a mesma base, então a gente mantém a base e soma os expoentes, só que soma com número negativo vira subtração, né? E divide aqui, 3 ao quadrado, 9, e 10 oitava ao quadrado, expoente em cima do outro expoente, você mantém base, multiplica os expoentes, 8 vezes 2, 16. Então, com isso, a gente consegue aqui, ó, 4, 10 a 20 sobre 9, 10 a 16. Quando eu tenho aqui essa divisão dessas potências, a mesma base mantém a base e subtrai os expoentes. Então, a gente tem aqui 4 nonos, 20 menos 16, 10 a quarta metros. Tá? Esse é o raio de Schwarzschild do Sol. Então, agora a gente pega esse valor que a gente precisava descobrir, justamente esse RSC, e joga ali dentro, ó, que a gente vai ter a razão das densidades, que é o que a gente quer saber, a ordem de grandeza. Lembrando que isso está ao cubo, então o que a gente tem aqui é um 10 a nona sobre um 9 quartos de 10 à quarta, só que tudo isso ao cubo. Então, primeiro, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Que eu tenho 9 10 à quarta no numerador, vai ficar aqui no denominador. No numerador da fração de baixo, certo? Vai ficar aqui no denominador. E o que estava aqui no denominador multiplica no numerador aqui em cima. Mantém primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Pois bem, 4 nonos é 2,25. E 10 a nona dividido por 10 a quarta
Mantém a base, subtrai o expoente, 9 menos 4, 5 ao cubo. Portanto, eu tenho esse 2,25 ao cubo vezes, certo? Esse 3 aqui ao cubo, e aqui, expoente em cima de expoente, mantém a base, multiplica os expoentes, 5 vezes 3, 15. Pois bem, pessoal, agora que a gente vai fazer uma aproximação, porque ele quer a ordem de grandeza, tá bom? Então, a gente vai pensar aqui o seguinte, ó, 2 ao cubo é 8. Se fosse 3 ao cubo, já daria 27. Então, esse resultado está em algum lugar entre 8 e 27. De qualquer maneira, o 27 ainda está bem mais perto do 10 do que do 100. Então, a ordem de grandeza desse número é de 10, certo? Portanto, tudo isso aqui tem uma ordem de grandeza de aproximadamente 10. E aí, 10 vezes 10 a 15. O que que a gente obtém? Mantém a base e multiplica, soma, me perdoa, aqui é multiplicação, então mantém a base e soma os expoentes, obtendo um resultado de 10 a 16. Lembrando, isso aqui não tem unidade, porque isso aqui é uma razão de grandezas que representam a mesma grandeza física, certo? Então não tem unidade. Esse número representa apenas quantas vezes um é maior do que o outro. Então a gente descobre que se, né, Sol pudesse encolher aí até se tornar um buraco negro, ele teria que encolher para um raio apenas da ordem de alguns quilômetros aqui, menos de 10 quilômetros, certo? E isso faria a densidade dele ter que ser aproximadamente da ordem de grandeza de 10 quatrilhões de vezes maior do que a densidade atual do Sol. 10 quatrilhões de vezes é a nossa alternativa D.